Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 71. Outro. O punho de Li Jin, acompanhado por seu grito alto em russo, atingiu o crânio de um lobisomem negro que o havia atingido. KK. O lobisomem negro que caiu no chão foi incapaz de emitir qualquer som. O poder de Li Jin poderia deixar os cabelos em pé, porém foram os esqueletos que chamaram mais atenção. Estrondo. Armado com armadura e capacete de cobra-agulha, um soldado esqueleto segurando uma longa lança enfiou no peito do lobisomem negro em queda. Puk! Virando ligeiramente a cabeça, Li Jin olhou para o esqueleto. Spasiba. Parecia que Li Jin gostava de gritar em russo enquanto gritava sua gratidão. Siba. No entanto, parecia que ele estava apenas dizendo as palavras, pois não havia nenhum sinal de gratidão no rosto de Li Jin. O humano tem comida e todos os esqueletos estão comendo. Siba Siba. Era porque não havia como ele ficar grato quando sua morte fosse roubada. Li Jin se virou e viu um esqueleto olhando diretamente para ele. Ele sabe que eu estava xingando? O soldado esqueleto abriu lentamente a boca enquanto Li Jin se desesperava sob seu olhar. É hora de comer. A voz que saiu foi a de Kim Vol-jin. Quando ouviu a voz de Kim Vol-jin, ele retornou com um sussurro que mesmo aqueles próximos a ele teriam dificuldade em ouvir. Temos uma audiência. Você fala coreano? Li Jin estava ciente de que havia jogadores os observando. Não, até mesmo o público deles teve que lutar agora. É claro que diante do público, Li Jin e Kim Vol-jin devem agir e falar como russos. Esta também foi a razão pela qual Li Jin falava e gritava em russo. Claro, Kim Vol-jin sabia disso. Estamos recuando. Estamos recuando? Por quê? O soldado esqueleto respondeu sua pergunta. Existem muito mais monstros em uma masmorra com uma missão de sobrevivência do que 100. Todo mundo sabe disso. Nenhum jogador sabia que uma das razões pelas quais as missões de sobrevivência eram mais difíceis era o grande número de monstros. Você sabe o que acontece se uma masmorra falhar 12 vezes? No entanto, ninguém sabia o que aconteceu em uma masmorra com uma missão de sobrevivência que falhou mais de 10 vezes. Psicopatas que desafiaram masmorras que falharam mais de 10 vezes eram poucos no mundo. Isso, espere um minuto. Por causa da pergunta de Kim Vol-jin, Li Jin começou a pensar. Os monstros transbordariam. Um fluxo interminável de monstros é o que os jogadores enfrentariam. Os jogadores vêm de novo e de novo, a batalha é atualizada constantemente. A ideia dos jogadores arriscando suas vidas para entrar repetidamente passou por sua mente. Lobisomens negros só convergem em grandes grupos se tiverem um chefe. Logo depois, Li Jin virou a cabeça para observar os lobisomens negros próximos. Oh meu Deus! Os monstros podem ser centenas até milhares. Uma onda monstruosa. Ao ouvir a conclusão de Li Jin, Kim Vol-jin não explicou mais nada. Li Jin também não pediu mais explicações. Se realmente houvesse centenas ou milhares de monstros, a batalha seria muito diferente do que eles esperavam. Eles teriam que se preparar para a batalha em algumas horas, em vez de 5 dias. Inventário. Em preparação para a batalha, Li Jin rapidamente tirou comida de seu inventário e começou a comer. Kim Vol-jin também se preparou para a batalha. Ele pegou a máscara do ceifador de seu inventário e também verificou uma de suas habilidades. Campo de aura. Classificação e efeito. Emite uma aura que pode bufar ou debufar um alvo. O alcance aumentará à medida que a classificação da habilidade aumentar. Campo de aura. Olhando para essa habilidade, Kim Vol-jin lembrou como o Rei dos Mortos-Vivos usou isso no passado. Um efeito de habilidade de buff de tipo de alvo único pode ser alterado para um efeito de habilidade de buff de tipo de efeito de área usando a habilidade Campo de Aura. Enquanto pensava nisso, Kim Vol-jin tocou seu colar. O ponto centrípeto é muito importante. Para os humanos, sem qualquer ligação, mesmo com um grande número, era difícil para eles formar adequadamente um grupo de 100. No entanto, no momento em que um conceito como religião ou Estado foi introduzido e se tornou um ponto focal, os humanos foram facilmente capazes de formar grupos de milhares ou até dezenas de milhões. Monstros não eram diferentes. Normalmente, era possível formar grupos de monstros quando confrontados com um inimigo poderoso, até mesmo um grupo de 100 era possível. No entanto, quando um monstro-chefe nasceu, uau! Um grupo de lobisomens negros uivava em direção ao céu noturno. 12 desafios dos jogadores fizeram com que a população chegasse aos milhares. Isso também significava que alguns deles enfrentaram muitos grupos de jogadores. Uau! Os milhares de lobos começaram a convergir como uma onda em direção ao grupo de 40 jogadores. Droga, esta é uma onda monstruosa. A Monster Wave havia começado e era um espetáculo para ser visto. Eu nunca vi nada assim antes. Eu nem quero ver. Foi uma visão que nunca poderia ser esquecida. Prepare-se. No entanto, os jogadores da Guilda do Messias começaram a se preparar para a batalha sem hesitação. Essa foi a imagem da Guilda do Messias. Se um lado cair, todos morreremos. Portanto, mantenha sua posição da melhor maneira possível. Somente aqueles que estavam prontos para dar suas vidas para salvar o mundo poderiam possuir tal coragem e somente aqueles que tivessem a capacidade de demonstrar sua coragem. Em outras palavras, aqueles que deram um passo à frente foram aqueles que tentavam salvar o mundo. Prepare-se para a batalha. Diante da onda de lobisomens negros que avançava em direção a eles, os jogadores fortaleceram seus nervos. Tanques com escudos pesados criaram uma linha de frente e os causadores de dano se posicionaram atrás deles. Atrás deles estavam os curandeiros e magos no centro com suas varinhas prontas para lançar seus feitiços. Nas árvores, os arqueiros esperavam com os arcos em punho. Logo a distância entre os dois grupos era pequena o suficiente para que eles pudessem ver os olhos um do outro e os dois gritaram juntos. Uau!
A batalha começou. O combate que começou foi feroz em um nível de ebulição do sangue. Q1, Q. Gritos explodiram de um lugar para outro. Use sua magia. Tome cuidado. Kaan. Entre os sons da batalha, bolas de fogo começaram a avançar. Menos de 1 minuto antes do início da luta, o campo de batalha ficou um inferno. Esses filhos da puta. Como vocês ousam? Clang. Claro, esses lobos não eram tão fáceis de lidar. Os jogadores que entraram em uma masmorra com uma missão de sobrevivência que falhou 12 vezes pela primeira vez ficaram surpresos. Não há razão para pânico. No máximo, eles são apenas um monte de monstros do primeiro andar. Apenas mantenha-se firme. Desde seus níveis até seus itens, os jogadores estavam preparados. Mais importante ainda, os jogadores não precisaram trabalhar juntos. Faça o que você sabe fazer. Para esta masmorra, os jogadores estavam se preparando há semanas e meses, não apenas alguns dias. Além disso, os jogadores tinham outra esperança. O chefe deve voltar logo. Só precisamos esperar até o chefe voltar. Kang Yang-ji. Muitos dos jogadores acreditavam que ela era forte o suficiente para salvá-los. Vir. Eu sou o capitão aqui. Então ela apareceu. De pé com sua armadura dourada e brilhante, a aparência de Kang Yang-ji era como a chuva depois de uma longa seca. Depois que ela chegou, ela imediatamente demonstrou porque seus aliados estavam esperando por ela, rasgando o grupo de lobisomens sem sinais de parar. Kaan. Ao passar, ela quebrou a cabeça de um lobisomem com seu martelo, mostrando sua força extraordinária. Keu. Kun Kun. Diante da horda de lobisomens negros, Kang Yang-ji o suprimiu com força e gritou. Vir. Quase todos pararam de lutar e olharam para ela. Uau! Li Jin-ah, que estava assistindo a performance de Kang Yang-ji à distância, não pôde deixar de exclamar de surpresa. Ela não é brincadeira. Ela pode ser tão boa quanto eu. Kim Woo-jin não respondeu às palavras de Li Jin-ah. Em vez disso, ele se perdeu em suas memórias. Sua habilidade é excelente. Seu relacionamento com Kang Yang-ji durou mais do que o esperado. Esta foi a prova de que seu talento era muito maior que o da maioria. Naquela época, o número de jogadores que conseguiam acompanhar Kim Woo-jin era extremamente pequeno. Quando testemunhei suas habilidades aqui pela primeira vez, foi chocante. Foi nesta mesma masmorra que sua interação com ela começou. Uma situação semelhante agora também. Os membros eram diferentes, mas a situação era praticamente a mesma. Assim que entraram na masmorra, o vento frio soprou e um enxame de lobisomens negros atacou. Naquela época, era impossível sair ileso. 5 pessoas morreram naquela primeira batalha. Foi extremamente chocante quando 5 entre 40 pessoas foram mortas na primeira batalha. Conseguimos sobreviver porque fugimos. Mas mesmo isso sofreu um revés e apenas 5 pessoas conseguiram escapar. Se Kang Yang-ji não tivesse me ouvido então. Naquela época Kim Woo-jin sugeriu que eles recuassem. Kim Woo-jin era um grande jogador. Em vez de lutar com probabilidades desfavoráveis, ele preferiu fugir até encontrar uma posição vantajosa. Isso pode ser o mesmo que naquela época. O que Kim Woo-jin pensava era que a situação atual que os jogadores enfrentavam seria a mesma ou muito pior do que a que ele havia vivenciado. Será que ficará mais perigoso? Acabará se os tanques forem pressionados. A situação estava ruim, até Li Jin-ah podia ver isso. Quantos morrerão se todos usarem suas habilidades e entrarem no tempo de espera? Ao dizer isso, Li Jin-ah começou a se preparar para a batalha. Então ele se virou para Kim Woo-jin. Então, quando vamos entrar? Afinal, os heróis não deveriam aparecer em tempos de crise? Em vez de responder, Kim Woo-jin colocou a máscara do Green Reaper. Capítulo 72. Ao lidar com vários monstros, era importante não ser arrastado para uma batalha prolongada. No entanto, se a diferença na contagem de cabeças excedesse milhares ou dezenas de milhares, então se tornaria mais importante minimizar o dano infligido ao seu lado em vez de matar mais alguns monstros. Kang Yang-ji e seus colegas sabiam disso. A forma do acampamento base que construíram também foi feita com isso em mente. Os feridos recuam imediatamente. Não avancem, apenas mantenham suas posições. Com a ajuda de barreiras colocadas entre as árvores extremamente grandes, os tanques fortemente blindados bloquearam a entrada. Atrás deles, os jogadores magos lançavam continuamente sua magia nos lobisomens negros. Twang. Os arqueiros nas árvores derrubaram um lobisomem após o outro. No entanto, o desempenho de Kang Yang-ji foi o mais notável. Enquanto bloqueava ondas de lobisomens negros, ela ainda era capaz de matá-los facilmente. Keu. O movimento da onda de monstros em direção aos jogadores foi distorcido com força pelas ações de Kang Yang-ji. Os monstros tropeçaram ou colidiram uns com os outros. Em essência, as ações de Kang Yang-ji foram como causar um grande acidente em uma movimentada rodovia de 8 pistas. Graças a isso, a pressão que os jogadores enfrentavam foi bastante reduzida. Era uma vista maravilhosa. Porém, os pensamentos dos jogadores não estavam cheios de admiração pelo desempenho que estavam vendo. Quanto mais precisamos lutar? Em vez disso, eles esperavam que a situação terminasse rapidamente. Além disso, monstros não eram algo que pudesse ser completamente compreendido pelas pessoas. Os lobisomens negros nunca lutariam simplesmente da maneira que os jogadores desejavam. Keu. Na verdade, os lobisomens negros já haviam começado a mudar a forma como lutavam. Aqueles que foram bloqueados por seus aliados começaram a subir e passar por cima dos que estavam à sua frente. Semelhante a um grupo de formigas pisando na cabeça umas das outras para fazer uma ponte, os lobisomens na parte de trás começaram a usar seus aliados como trampolins. Depois de algum tempo parecia que um segundo andar de lobisomens foi feito. Tanques, use suas habilidades. Ao mesmo tempo, os jogadores que defendiam a linha de frente começaram a usar as habilidades que vinham guardando até então. Colidir. Kaan. A habilidade de colisão. Uma habilidade que envia uma onda de choque na direção que o usuário estava enfrentando rapidamente rompeu a formação de lobos. O dano foi grande.
Keg, um lobisomem negro, que havia escalado um de seus aliados, caiu, colidindo com outro lobisomem e todos ficaram emaranhados. O campo de batalha tornou-se ainda mais caótico. No entanto, nenhum dos jogadores conseguiu se alegrar. 5 minutos. O tempo de espera para a habilidade Crash era de 5 minutos, então eles tiveram que aguentar durante esse tempo. No entanto, as expressões de todos não eram mais tão determinadas como antes. Todos tinham experiência e habilidade suficientes. No entanto, havia uma coisa que não podia ser ignorada. Tão cansativo. Mesmo depois de matarmos outro, o fato de que a batalha não estava a seu favor. Além disso, eles estavam em uma masmorra, onde não podiam pedir reforços. Foi o único lugar onde eles foram forçados a sobreviver por conta própria. Foi por isso que ninguém pediu ajuda e apenas avançou continuamente. De repente, a backup. Um arqueiro em uma árvore parou de atirar e gritou a plenos pulmões. Todos ouviram seu choro. Que diabos? Apoiar? Tudo que temos já está aqui. Era tão ridículo que nem um cachorro acreditaria. É apoio. As tropas de apoio estão realmente aqui. Mas desta vez, outra pessoa gritou que haviam chegado reforços. Foi uma boa notícia. Kaan. Os sons dos lobisomens negros sendo atacados à distância podiam ser ouvidos. Kim Voldin preferiu lutar em um palco que ele criou. Do início ao fim, ele queria que tudo fluísse como ele pretendia. Porém, as etapas que melhor demonstraram sua habilidade foram aquelas sem nenhum planejamento. Este sempre foi o caso. Isso porque Kim Voldin era mais proficiente em brigas do que qualquer outra pessoa. E agora acontecia o mesmo com os soldados esqueletos, cujo combate se assemelhava muito ao seu dono, que assumiu o controle da situação no momento em que entraram no campo de batalha. Estrondo. Os esqueletos atacaram ferozmente os lobisomens negros. Além disso, os movimentos do esqueleto eram muito organizados. Quando o soldado líder corta uma coxa, o soldado seguinte corta a outra coxa e quando o lobisomem se vira para atacar quem o atacou, um terceiro esqueleto o finaliza com uma lâmina entre as costelas. Como uma máquina bem lubrificada, o grupo de esqueletos moveu-se rapidamente entre os lobisomens negros. Foi uma visão difícil de acreditar. Oh meu Deus! Foi como se os arqueiros que puderam ver tal cena se apaixonassem e se esquecessem de fazer seu trabalho. Como isso faz sentido? Eles estão apenas varrendo-os. No entanto, eles foram capazes de testemunhar uma cena ainda mais incrível antes que a admiração se instalasse. Os lobisomens negros reconheceram a nova ameaça e agiram para eliminá-la. Quando os dois lados entraram em confronto ferozmente. De repente, um brilho dourado começou a brilhar em um esqueleto vestindo uma armadura de pele de cobra e empunhando uma cimitarra. A proteção do sol foi ativada. Você possuiu um soldado esqueleto. Foi o momento em que a proteção do sol foi ativada no esqueleto controlado por Kim Voldin. Campo de aura foi ativado. Você está conectado a um esqueleto. O consumo de poder mágico aumentou. O brilho da proteção do sol começou a sair da armadura do soldado esqueleto e começou a se espalhar para seus companheiros. A luz dourada cintilante cercava todos os esqueletos e parecia atingir seus olhos também. Estrondo. Todos os soldados esqueletos começaram a tremer como se tivessem sido injetados com drogas poderosas. À vista, os lobisomens negros ficaram todos confusos. Logo depois, a luz dourada desapareceu e revelou um grupo de esqueletos com olhos dourados como águias que pareciam refletir a luz do sol. E então a batalha já unilateral tornou-se um massacre. Os soldados esqueletos que antes só podiam cortar pele começaram a cortar carne. Merda! Alguns dos lobisomens negros foram cortados em pedaços em poucos instantes. O campo de batalha ficou encharcado de sangue e cheio de membros. Então a situação mudou mais uma vez. Foi Li Jin quem foi basicamente a cereja do bolo. Adeus, Kajik. Enquanto ele gritava adeus em russo, os lobisomens negros foram dominados pelos chutes e socos de Li Jin. A um ritmo incrível, ele começou a acumular uma grande pilha de corpos. Isso foi apenas o começo. Usando a máscara do ceifador, Kim Voldin apareceu entre os cadáveres. Após o que ele pegou tocou por um momento e depois jogou no grupo de lobisomens. O fato de ele ter jogado o corpo de seus mortos neles enfureceu todos os lobisomens negros. Mas nenhum deles prestou muito interesse ao corpo agora em seu meio. Explosão de cadáver. Kaan. Então, quando explodiu, o dano causado foi muito alto. Os lobisomens começaram a entrar em pânico, mas Kim Voldin não prestou atenção aos seus gritos. O efeito governante do campo de batalha foi ativado. O emissário do submundo sorri para você. O que ele ouviu foi uma notificação informando que a verdadeira luta estava apenas começando. Kim Voldin sorriu. Hoje ele foi o herói que salvou a Guilda do Messias. Se você quer ser um herói que salvará o mundo, você tem que ajudar todos que precisam de ajuda. Ao fazer isso, ele pretendia obter total cooperação e apoio da Guilda do Messias. E a Guilda do Messias não teve escolha senão entregá-lo a ele. Enquanto eu uso a máscara do herói. Mesmo Lice Junho, embora usasse a máscara do Salvador do mundo, ele não teve escolha a não ser um herói. Um herói que se sacrifica, que oferece caridade, consideração e ajuda ilimitadas àqueles que seguem e acreditam em você. Capítulo 73. Salvar a Guilda do Messias? A surpresa na voz de Gorbachev ficou clara quando ele pegou um dos pedaços de chocolate embalados individualmente que Osi-chan comprou para ele como presente. Um herói trabalha por benefícios? Você não está pedindo a eles uma recompensa quando você os salva, certo? Gorbachev não respondeu e em vez disso comeu um pedaço de chocolate e observou Osi-chan colocar alguns no bolso. Depois de mastigar por alguns segundos com uma expressão firme, ele disse para Osi-chan. Então é psicologia reversa. O plano de Osi-chan era simples. Ele queria transformar Isaac Ivanov no salvador da Guilda do Messias.
Se isso acontecesse, a heróica guilda do Messias cuidaria de seu benfeitor da melhor maneira possível. Pode ser psicologia reversa, mas ainda é um bom método. Além do mais, seria ótimo se os apoiadores da guilda do Messias o apoiassem. O objetivo não era apenas a guilda do Messias. Com o movimento, ele seria capaz de obter o apoio de inúmeras pessoas que apoiavam a guilda do Messias. Assim como os inimigos da guilda do Messias eram vistos como cruéis e maus pelo mundo, o benfeitor da guilda do Messias também teria sua posição levantada. Para a guilda do Messias, se eles limparem esta masmorra, eles poderiam dizer qualquer coisa. Gorbachev relaxou sua expressão firme e olhou para Ossichan. Mas por que você decidiu realizar esta operação agora? Com esta pergunta, Ossichan simplesmente encolheu os ombros. Isso porque nunca tive um jogador capaz de fazer isso. Você realmente não? Pense nisso. Quem pode salvar a guilda do Messias? A guilda do Messias está transbordando com o melhor dos melhores. Só então Gorbachev percebeu a verdade sobre as palavras de Ossichan. Nem qualquer um poderia se tornar o benfeitor da guilda do Messias. Salvar a guilda do Messias seria algo considerado impossível. A publicidade e o espanto que tal ação causaria seriam intensos. Aquele jogador chamado Kim Voldin é realmente tão bom assim? Implementar isso agora significava que ele realmente tinha fé que Kim Voldin era mais forte do que os membros da guilda do Messias. Você já me viu gastar dinheiro se não fosse necessário? Gastar dinheiro. Gorbachev assentiu com essas duas palavras. Ver Ossichan gastar mais dinheiro sem hesitação era algo que Gorbachev nunca tinha visto antes e provavelmente era algo que ele não veria no futuro. Isso é verdade. Gorbachev passou para o próximo assunto sobre o qual gostaria de falar. A questão é quando a verdade será exposta. Você tem certeza de que não será pego? A menos que a guilda do Messias fosse inútil, eles eventualmente investigariam e perceberiam que Isaac Ivanov era na verdade uma identidade falsa. Eu posso ser pego. Ossichan não estava completamente confiante de que seria capaz de escapar da captura. Se a Rússia de repente tivesse uma onda de democracia ao nível alemão e toda a corrupção cometida por aqueles que estão no poder fosse revelada enquanto todos os altos escalões estivessem sentados nos seus escritórios a beber vodka e a ver televisão, eu seria apanhado num ano. Gorbachev riu de suas palavras. Você não precisa se preocupar muito então. Isso era mais confiável do que qualquer coisa. Então isso deve ser suficiente para as formalidades. Você está indo? Como a empresa está em expansão, há muito trabalho a ser feito. Devemos também tentar o nosso melhor para manter a verdadeira identidade de Isaac Ivanov sem ser detectada. Sim, deveríamos encorajar mais corrupção. Seguindo as palavras de Gorbachev, Ossichan levantou-se. Ao se levantar, pegou outro chocolate e colocou no bolso. Gorbachev não pôde deixar de balançar a cabeça. Por que você continua colocando no bolso o chocolate que trouxe de presente? Ossichan olhou surpreso e verificou os chocolates em seu bolso. É um hábito. Toda vez que vou a um restaurante ou banco, sempre levo todos os doces que eles têm lá. Haha. Ossichan deu um sorriso estranho e Gorbachev balançou a cabeça novamente. Como está Isaac? Espero que ele esteja bem. Puk. A batalha terminou quando o peito de um lobisomem negro foi perfurado por uma lança empunhada por um soldado esqueleto blindado. Isso significou o fim da batalha incrivelmente longa contra cerca de 1000 lobisomens negros. Está acabado? O campo de batalha estava quieto, pois ninguém tinha energia para torcer pela vitória. Eles apenas olharam para o esqueleto parado sobre o cadáver do lobisomem com um olhar vazio, sem saber o que fazer. Todos viram claramente o que aconteceu na batalha. A imagem de um grupo de esqueletos blindados atacando uma onda de lobisomens negros era algo que ficaria gravado em suas memórias pelo resto de suas vidas. O que é que foi isso? Que diabos são esses monstros? No entanto, ninguém realmente entendeu o que se desenrolou diante de seus olhos. A batalha dos soldados esqueletos parecia ter transcendido o bom senso. Não foi outro senão o capitão Kang Yang-ji quem acordou primeiro de seu estupor. Eu provavelmente deveria dizer olá ao nosso salvador. Depois de se decidir, ela se aproximou de Kim Voldin, que usava uma máscara de caveira, e abaixou a cabeça. Obrigado. Ao expressar seu agradecimento, Kim Voldin se virou para olhar para Kang Yang-ji através de sua máscara. Talvez você não consiga falar coreano. Só então ela se lembrou de que o outro era russo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Kim Voldin cuspiu o coreano em um tom seco e quebrado. Kang Yang-ji acenou com a cabeça e curvou-se novamente. Mesmo assim, obrigado. Kim Voldin também acenou com a cabeça para ela. Depois disso, ele virou as costas para ela e começou a se afastar. Os olhos de Kang Yang-ji se arregalaram enquanto ela o observava se afastar. Espere. Surpresa, ela gritou enquanto começava a seguir Kim Voldin. E agora? Ele não podia acreditar que ela quisesse outra coisa depois de ele ter ajudado a travar uma batalha tão feroz. No entanto, não era necessário que ele respondesse de qualquer maneira. Quando Kim Voldin parou, os soldados esqueletos vieram cercá-lo, seus olhos brilhantes olhando diretamente para Kang Yang-ji. Ele pretendia realmente começar a caçar na masmorra a partir de agora. Kang Yang-ji engoliu a saliva, junto com as palavras que estava prestes a dizer. Capítulo 74. Havia uma coisa que a guilda do Messias sempre dizia aos membros da guilda. Não confie em ninguém, exceto em seus companheiros de guilda. Não confiar em nenhum jogador que não seja seus pares. Quanto mais você fala, mais você conta. Se alguém com quem você conversava muito pedia um favor, era difícil recusar em uma masmorra. É melhor confiar em um cara confiável do que ter hostilidade. Mas a coisa mais importante em uma masmorra era sua capacidade de sobreviver e matar monstros. O próprio Kim Voldin ensinou isso aos membros da guilda do Messias quando ele fazia parte dela. Kang Yang-ji é um típico membro da guilda do Messias. Claro, Kim Voldin os conhecia. Ele não precisou conversar muito com Kang Yang-ji e seus colegas para saber como eles eram.
Jogadores que poderiam negociar com o diabo apenas para limpar uma masmorra. Mas se você fosse muito forte, eles poderiam apontar as pontas de suas lanças para você em vez de para os monstros. Ei, você vai sair assim? Você não vai fazer um grande discurso? É claro que Li Jinha realmente não saberia disso, então ele só poderia perguntar. Li Jinha também sabia que seu objetivo na masmorra não era apenas garantir os chifres da raposa com chifres, mas também se tornarem os benfeitores da Guilda do Messias. Então, ele achou que era um bom momento para ganhar algum favor. Em resposta à sua pergunta, Qin Voljin falou apenas brevemente. Não há razão para fazer isso. Li Jinha então assentiu. Você está certo. Um homem falante não seria popular. Não há nada tão impróprio quanto uma boca batendo sem nada dizer. Em vez disso, um homem deveria falar com seu corpo, sem precisar de palavras. Como eu. Qin Voljin virou ligeiramente a cabeça para olhar para Li Jinha, que capturou seu olhar. O quê? Eu disse algo errado? Quando Qin Voljin não respondeu, Li Jinha continuou olhando para ele. Ele não achou que tivesse dito nada de errado. Qual é o nosso plano agora? Ele perguntou. Você poderia dizer que o grupo de lobisomens negros agora era o maior grupo aqui. Isso é verdade. Há pouco tempo esse grupo foi eliminado. Isso significa que agora somos os donos desta fase. Então, isso significa que agora podemos caçar por 5 dias sem descansar. A expressão de Li Jinha endureceu. Ele quer brincar assim de novo? Ele sabia que estava prestes a passar por outro período de dificuldades. Li Jinha estudou cuidadosamente o homem à sua frente. Bem, que tal comermos um pouco de arroz antes disso? Você sabe que eu tenho anemia. Não, na verdade eu não tenho anemia. Na verdade, estou cheio de ferro. Está tão transbordando que vou ficar careca como Sichan. Apesar de dizer isso, em sua cabeça, Li Jinha estava dizendo. Esse filho da puta não me deu tempo para comer. Mas, ao contrário de suas expectativas, Qin Voljin assentiu. Você tem que comer para lutar. Li Jinha, que raramente tinha a oportunidade de comer, ficou surpreso. Realmente? Porque você sempre faz uma última refeição antes da pena de morte. O que? Qin Voljin não disse mais nada diante da surpresa de Li Jinha. No primeiro dia, mesmo que a batalha com os lobisomens negros tenha terminado, gritos puderam ser ouvidos de dentro da floresta congelada. Os gritos também estiveram presentes no segundo dia. Por toda a floresta, um verdadeiro massacre parecia estar ocorrendo. Como disse Qin Voljin, ele começou a caçar para valer. Não há melhor estágio para subir de nível. Ele conhecia os locais onde os monstros mais apareciam, então usando o efeito do governante do campo de batalha ao máximo, e com Li Jinha servindo como tanque. Os soldados esqueletos passaram por eles. Meu nível atual é 32, devo atingir o nível 35 nesta masmorra. Qin Voljin estava usando o palco que ele criou para aumentar rapidamente seu nível. Droga, estou ficando louco. Estar em equipe com esse cara deixaria qualquer um louco. Claro, Li Jinha ainda estava disposto a usá-lo também. A caçada que se enquadra no termo hacking finalmente chegou ao fim. 24 horas restantes. Qin Voljin e Li Jinha terminaram no 5º dia. Ao terminarem, Qin Voljin recebeu uma notificação. Seu nível aumentou. Cheguei ao nível 35. Foi a mensagem que significou que ele alcançou seu objetivo. Sentindo-se feliz, Qin Voljin quis ativar imediatamente sua janela de status e verificar suas estatísticas. O emissário do submundo agora está prestando atenção apenas em você. Sua auréola prestou mais atenção nele. Claro que isso sempre acontecia com Qin Voljin, porém sua expressão mudou quando percebeu que a notificação estava diferente do habitual. Prestando atenção? A expressão de Qin Voljin mudou com essas duas palavras, porque ele sabia o que significavam chamar muita atenção de um Halo. O que há de errado? O que está acontecendo? Li Jinha inclinou a cabeça confuso com a expressão de Qin Voljin. É por causa da minha reclamação? Ei, isso foi uma piada. Entre nós. É claro que Qin Voljin não respondeu a Li Jinha, em vez disso levou o dedo aos lábios. SHHH. Li Jinha, que viu isso, de repente ficou tenso. Por que você está tão assustado? O emissário do submundo quer que você seja ativo. O emissário do submundo transmite um pouco de seu poder para você. A classificação da habilidade Veneno de Sangue foi aumentada em 1. A habilidade Veneno de Sangue transcendeu sua classificação devido ao efeito do Plus Ultra Ring. Outra série de notificações trouxe consigo um presente incrível. Houve etapas do processo em que os halos se interessaram pelos jogadores que o escolheram. No início, eles ganharam seu interesse. Os jogadores foram considerados prospectos neste nível. Se você continuasse ativo sob os holofotes do Halo, você se tornaria esperado. Nesse momento, os jogadores tiveram a chance de sair das perspectivas e serem reconhecidos como bons jogadores. Quando um jogador atingisse esse nível, o Halo iria querer que você fosse ainda mais ativo. O patrocínio de uma auréola era constituído por vários níveis. Qin Voljin sabia disso melhor do que ninguém. A segunda vez, mesmo que ele tenha se tornado um jogador mais tarde do que a maioria dos outros jogadores, foi graças ao patrocínio de sua auréola que ele conseguiu alcançar o nível de Lee Si-Junho e dos jogadores mais fortes do mundo. Claro, depois de um tempo ele alcançou o nível em que a auréola queria que ele estivesse ativo. Com o nome de The Hunting Dog, ele era ativo na Guilda do Messias. Foi quando cheguei ao nível 160 e concluí a masmorra do 6º andar. Para ser sincero, naquela época, mesmo sem a atenção de uma auréola, ele teria sido chamado de monstro. E agora aconteceu com Qin Voljin novamente. É bem diferente desta vez. Depois de pouco mais de meio ano, sua auréola quis ver sua atuação. E isso lhe deu o apoio apropriado. Veneno de sangue, classificação. Ex-efeito, transforma seu sangue em veneno.
Consumir Magic Power para criar sangue negro com maior toxicidade. Veneno de sangue tornou-se uma habilidade de classificação ES. Claro, tudo que o Halo fez foi criar a habilidade Veneno de Sangue, que era Rank A, Rank S, e esse era o limite. Kim Vol'Jin nunca tinha experimentado ou ouvido falar de uma habilidade de classificação S que se tornou uma classificação ES antes. Johann Jorg deve ter ficado encantado. Isso explicaria porque o Rei dos Mortos-Vivos caçaria alguém por um item. Mas esse favoritismo é demais. Mesmo assim, Kim Vol'Jin não esperava o nível de favoritismo que o emissário do submundo demonstrou. A razão para a diferença de força entre Johann Jorg e o resto dos jogadores era agora evidente. Vou precisar mudar minhas táticas novamente. E foi então que Kim Vol'Jin teve que abandonar todos os cenários e planos que havia feito para a Raposa Chifruda e criar um novo. O que está acontecendo? Naquela época, Li Jinha fez uma pergunta a Kim Vol'Jin com um olhar preocupado. O que foi tão de repente, hein? Sua cara está toda lixada. Você comeu cocô de verdade? Numa situação em que ele não conseguia ver ou sentir nada, a reação de Kim Vol'Jin foi estranha. Kim Vol'Jin voltou-se para Li Jinha. Só vou te perguntar uma coisa. Naquela época, a expressão de Li Jinha tornou-se séria. O que? Kim Vol'Jin apontou para a lança que um soldado esqueleto próximo estava segurando. Quanto tempo você consegue ficar de pé se for empalado por uma lança? Li Jinha respondeu à pergunta. Ei, eu já te enganei? Se você fez isso, vou me ajoelhar aqui e pedir desculpas. Capítulo 75. O primeiro andar da masmorra foi varrido por ventos gelados. Prossiga para o segundo andar. Os jogadores que passaram para o novo estágio depois de passar 5 dias no primeiro andar se depararam com um mundo inteiramente branco. Um mundo mais frio com neve até onde a vista alcança. Li Jinha e Kim Vol'Jin estavam se movendo por um campo nevado. De repente Li Jinha parou de andar e Kim Vol'Jin, que estava ao lado dele, também parou, olhando em volta com cautela. O que está errado? Não, esta neve. Li Jinha pegou alguns flocos na mão. Não é possível fazer Patinsum com isso? As palavras que ele falou foram algo que ninguém imaginaria. No entanto, Kim Vol'Jin não expressou nenhuma surpresa. Não teria um gosto tão bom quanto você espera. Em vez disso, ele respondeu sem hesitação. Em vez disso, foi Li Jinha quem ficou surpreso. Você já comeu? Ao ouvir essa acusação, Kim Vol'Jin lembrou-se de algumas lembranças amargas. Como ele disse, Kim Vol'Jin realmente comeu neve, muita neve. Eu não comi porque tinha um gosto bom. Claro, ele nunca comeu neve como alimento. Em situações difíceis onde não há água potável disponível, se houvesse neve ela poderia ser engolida para salvar sua vida, ele só fazia isso nesses casos. Então por que você comeu? Foi uma opção bastante desesperada e alguns poderiam dizer que era melhor morrer. Isso só pode ser feito quando há uma meta que você precisa cumprir antes de morrer. Claro, deveria haver uma razão pela qual ele queria sobreviver. Como eles. O lugar para onde Kim Vol'Jin estava olhando era uma pilha de neve que parecia uma lápide. Ao dizer essas palavras, Vol'Jin se aproximou da pilha de neve. Então ele viu um corpo. O corpo estava quase completamente intacto, exceto por um grande buraco de origem desconhecida. O punho do corpo estava cerrado com força, segurando algo. Abrindo a mão, Kim Vol'Jin descobriu uma nota. Características da raposa chifruda? Você aguentou até o fim. Foi uma nota com as informações sobre Horned Foxes que o jogador conseguiu escrever antes de morrer. Depois de ler, Kim Vol'Jin passou o bilhete para Li Jinha, que também deu um sorriso amargo ao ler o conteúdo. Para deixar informações em vez de testamento e testamento. Escrever um bilhete antes de morrer com os olhos fechados e o pescoço sangrando, só para deixar o máximo de informações possível para quem viria depois de você. É como a Guilda do Messias. Essa foi a Guilda do Messias, onde existem muitos jogadores sublimes dispostos a dar a vida para salvar o mundo. Sim, é como a Guilda do Messias. Isso fez com que a raiva enterrada dentro de Kim Vol'Jin queimasse ainda mais. Então não posso perdoá-los ainda mais. Li Si Junho. Ele tratou os sacrifícios dessas pessoas nobres e os tratou como lenha para manter as chamas de sua ambição. Li Si Junho, você deveria ter sido um vilão. Mas não acho que haja qualquer informação útil aqui. Naquela época, Li Jinha terminou de examinar o conteúdo da nota e a devolveu a Kim Vol'Jin. Ele não estava errado. Obviamente o jogador arriscou a vida para obter essa informação, mas a informação que obteve foi apenas sobre o aparecimento da raposa chifruda e mesmo assim muitas das informações eram subjetivas. Kim Vol'Jin também não esperava muito. As informações deixadas antes da morte geralmente são assim. Normalmente a informação que foi escrita antes da morte foi feita em estado de pânico, então não havia nada de errado com isso. Não foi fácil escrever um texto legível em tal situação. Pode-se dizer que escreveram um bilhete, mas no final não foi tanto. Não importa, já que não viemos aqui para obter informações em primeiro lugar. No final das contas, Kim Vol'Jin não foi lá com a intenção de procurar informações. Você não está tentando obter informações? Então por quê? Em vez de responder, Kim Vol'Jin fez uma pergunta a Li Jinha em troca. O que você faria se alguém tocasse em um lanche que você guardou para comer mais tarde? Aquele filho da puta é melhor ter cuidado. Foi então. GRR. Você iria esmagá-los. A batalha da Horned Fox havia começado. A aparência da raposa chifruda não diferia muito daquela de uma raposa normal com pelo prateado, porém com um corpo de 5 metros de comprimento, musculatura, tamanho, semelhante a um tigre siberiano e 2 chifres de 50 centímetros na cabeça deixavam claro que não se tratava de uma raposa comum. Porém, o que realmente se destacou foi o lindo pelo prateado que fluía ao vento, tão afiado quanto agulhas. GRR.
O som foi tão agudo que machucou os rostos daqueles que estavam diante dele. Ah, Li Jinha tossiu levemente. É um monstro. No mesmo momento em que Li Jinha começou a falar, a raposa de repente avançou em sua direção. Patty, o ataque da raposa chifruda foi tão rápido que poderia lembrar uma chita. Não só foi grande, mas também muito rápido. Esses dois elementos, combinados com o par de chifres letais em sua cabeça, tornaram a raposa chifruda muito mais letal que a cobra agulha. Além disso, com a velocidade da raposa, era quase impossível ver ou desviar dos ataques. Antes que você pudesse reagir, a raposa chifruda já estaria na frente do seu nariz. Esta foi a situação que Li Jinha enfrentou agora. Quando ele começou a falar, a distância entre ele e a raposa era de cerca de 20 metros. Para a raposa, tal distância era algo que poderia ser atravessado rapidamente, mesmo em velocidade lenta, e Li Jinha não poderia evitá-la. Puk! Os chifres da raposa perfuraram o estômago de Li Jinha. A força do ataque os afastou de Qin Voljin. GRR. Após 100 metros, o impulso por trás da carga finalmente se dissipou. Eu peguei você, vadia. Enquanto o sangue escorria do canto da boca, Li Jinha olhou para a raposa com um sorriso e agarrou-a quando uma flecha voou à distância. Puk! A ponta grossa da flecha, preta como obsidiana, perfurou o corpo da raposa chifruda. Criei! A raposa gritou de dor, mas a atenção de Qin Voljin foi atraída por um grupo de notificações. A raposa chifruda foi envenenada pelo sangue negro. A saúde da raposa com chifres foi bastante reduzida. O poder de ataque da raposa com chifres foi bastante reduzido. A defesa da raposa chifruda foi bastante reduzida. Foi uma notificação que o informou sobre os efeitos horríveis de sua habilidade. Primeiro, pegue a perna. Claro, Qin Voljin não deu muita atenção à notificação. Então pegue o corpo. Em vez disso, ele imediatamente disparou outra flecha com seu arco. Estrondo. E os soldados esqueletos também começaram a se mover. Capítulo 76. Num campo de neve havia algumas estruturas de aparência estranha. Para todos os efeitos, eles poderiam ser chamados de iglus. Capitão. Kang Yang-ji e seus companheiros construíram os iglus para resistir aos ventos frios e à neve. Foi uma ótima ideia, considerando a capacidade do iglu de protegê-los do frio. Não, pelo contrário, graças aos iglus conseguiram finalmente criar um ambiente um pouco mais quente do que no primeiro andar. No iglu com fogo, a temperatura subiu para mais de 20 graus. Foi o melhor luxo que poderiam receber na masmorra quando nem sabiam quando morreriam. Está tudo bem ficar assim? No entanto, as expressões de Kang Yang-ji e seus subordinados, que deveriam estar aproveitando esse luxo, não eram boas. São apenas os dois caçando a raposa. Seria perigoso. Isaac Ivanov e seu companheiro os forçaram a assistir enquanto iam caçar a raposa chifruda. Na verdade, foi muito louco. Não é tão perigoso. A raposa chifruda, não é como se ela pudesse enfrentar aqueles dois. A coisa mais assustadora sobre a raposa chifre é que ela era mais rápida que uma chita. Mesmo em um campo nevado, ele poderia se mover tão rápido quanto quisesse. A quantidade de dano destrutivo produzido por um ataque a tal velocidade não precisava ser expressamente declarada. Mesmo que quisesse escapar, seria difícil pegá-lo. Sua velocidade era sua ferramenta mais útil se descobrisse que estava travando uma batalha perdida. Foi incrivelmente rápido e seria quase impossível pegá-lo mesmo depois de cercá-lo. Para lidar com um adversário tão difícil, era necessário ter um grupo com um trabalho de equipe impecável para que pudessem bloquear, capturar e causar dano ao Horned Fox de uma só vez. Não era algo que se esperaria que duas pessoas fizessem. Fizemos uma oferta. Antes de entrar no segundo andar da masmorra, Kang Yang-ji fez uma oferta a Isaac Ivanov para trabalharem juntos na caça à raposa com chifres, mas ela foi rejeitada. Não há nada que possamos fazer desde que fomos recusados. Eles iriam caçar a raposa chifre sozinhos e pediram que ninguém interferisse. Só podíamos ouvir suas demandas, pois eles nos ajudaram antes. Não havia como rejeitar o pedido daqueles que salvaram suas vidas. Então, por enquanto, vamos apenas esperar. No momento em que pedirem ajuda, terão que pagar um preço alto por suas vidas. Eles estavam apenas esperando que a situação mudasse. E mudou. A raposa chifre foi caçada com sucesso. A masmorra foi limpa. Eles limparam a masmorra. O portão da masmorra Horned Fox Dungeon estava localizado perto do complexo esportivo Bucheon. Estádio? Droga, que tipo de guerra é essa? Uma perturbação prematura irrompeu ali. A masmorra foi concluída. Concluída em 6 dias. O motivo da turbulência foi o fato de a masmorra ter sido concluída 6 dias após os jogadores, incluindo os da Guilda do Messias, terem entrado nela. Quem limpou? A Guilda do Messias? Isaac Ivanov? Todos devem ser entrevistados. Precisamos entrevistar cada um dos jogadores. A masmorra que havia falhado 12 vezes antes foi finalmente concluída. Então é claro que houve um grande alvoroço. Pronto. Isaac Ivanov acabou de entrar naquele carro. No caos, um Mercedes-Benz Classe S pôde ser visto partindo. Caramba! Mas ninguém se atreveu a correr em direção ao veículo. Diplomata. Qual é exatamente a identidade de Isaac Ivanov? Sempre que ele se desloca, ele tem que fazê-lo em um veículo diplomático? Contra a placa diplomática do veículo, nem o repórter nem mesmo os membros da Guilda do Messias ousaram agir. Oh meu Deus, estou morrendo! Li Jinha, que estava no banco de trás do carro, soltou um grito de dor enquanto escapavam da agitação. Naturalmente, ser esfaqueado intencionalmente por uma raposa com chifres era algo que a maioria dos jogadores não conseguiria sobreviver. Ele havia feito algum tratamento temporário com poções, mas precisava de um tratamento mais autêntico. O motorista, que era subordinado de Ossi-chan, respondeu rapidamente a ele. Eu irei para o hospital imediatamente. Li Jinha o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Vá primeiro a uma loja de conveniência perto do hospital. Sim,
Eu acho que é melhor comer cerca de 50 sangak kimbap. Ah sim, Sichan lhe deu o cartão dele? Isso é uma pegadinha? Li Jinha respondeu ao subordinado de Sichan com um tom sério. Você não acha que estou falando sério? Não foi realmente uma piada. O que Li Jinha, que recebeu a bênção do rio Estige, mais precisava agora era de combustível e calorias para maximizar sua resiliência e cura. O que você gostaria de comer? Li Jinha então fez uma pergunta para Qin Voljin, que estava sentado ao lado dele no banco de trás. Mas ele não recebeu resposta. Em vez disso, Qin Voljin estava olhando para um chifre prateado de 50 centímetros de comprimento em suas mãos. Vendo isso, Li Jinha só conseguiu soltar uma risada. Ah, foda-se. Acho que vou comer tudo sozinho. Foi então que Qin Voljin disse ao motorista. Por favor, faça uma anotação. Uma nota? O subordinado assentiu. Que relatório você quer que eu escreva? Se a guilda do Messias quiser desesperadamente, doarei de bom grado o chifre da raposa com chifres para eles. Sim. O quê? Ei, você está louco? Doar de boa vontade? A guilda do Messias? Não apenas o motorista ficou surpreso, mas também Li Jinha ao bombardear Qin Voljin com perguntas. Qin Voljin simplesmente repetiu. Se a guilda do Messias quiser desesperadamente, por favor, dê a eles. A caça-raposa com chifres é bem sucedida. Caçou a raposa chifre com sucesso após 12 tentativas fracassadas. Quando o Horned Fox Dungeon foi concluído, é claro que os artigos relacionados explodiram como uma tempestade. Mas foi isso. Era uma masmorra de classificação A com um monstro único que falhou inúmeras vezes, mas havia apenas alguns artigos sobre isso. Mesmo nos principais portais de notícias era difícil encontrar algum artigo, mesmo que você lavasse os olhos e olhasse em volta. Como a mídia ficou quieta, a opinião pública também foi forçada a ficar quieta. Porém, no momento em que os artigos apareceram, a situação mudou. Caçador de raposas com chifres Isaac Ivanov. Até caçando a raposa com chifres atrás da cobra agulha. O caçador de cobras agulhas, Isaac Ivanov, mais uma vez chamou a atenção do mundo. Isaac Ivanov derrotou a guilda do Messias e conseguiu caçar a raposa chifruda. Capítulo 77. A guilda do Messias perde o chifre da raposa com chifres. A atmosfera mudou quando foi anunciado que Isaac Ivanov havia ganhado o chifre de raposa sobre a guilda do Messias. Isaac Ivanov escapa como um fugitivo em um veículo diplomático. Continuaremos a dar masmorras coreanas para estrangeiros? É realmente certo doar nossa propriedade assim? É urgente que promulguemos leis especiais para jogadores estrangeiros. Começaram a aparecer relatos ruins sobre Isaac Ivanov, que havia concluído a masmorra e, naturalmente, a opinião pública também mudou. TL. Parece que o público neste mundo é facilmente influenciado. Quem é esse bastardo do Isaac? Demos chocopis para esse desgraçado da última vez. Devíamos protestar em frente à embaixada russa. Em uma época em que estrangeiros eram convidados a lidar com masmorras locais que não podiam ser concluídas, o preço a ser pago por tocar na guilda do Messias, e não em qualquer outra pessoa, estava além da imaginação de todos. Enquanto o público se preparava para realmente atacá-lo, a entrevista de Isaac Ivanov foi divulgada. Na entrevista, Isaac Ivanov disse diretamente: se a guilda do Messias realmente precisar, estou disposto a doar o chifre para eles. Isaac Ivanov sempre fui um fã da guilda do Messias. A estrela em ascensão da guilda do Messias Kang Yang-ji diz, não teria sido possível completar a masmorra sem Isaac Ivanov. Ao mesmo tempo, Isaac Ivanov até revelou que salvou os membros da guilda do Messias uma vez na masmorra. Depois dessa entrevista, a opinião pública mudou mais uma vez. O Neadon Snake Hunter é uma boa pessoa. Onde posso encontrar o endereço dele para enviar tortas de choco? Se você é coreano, por favor, apoie Isaac Ivanov. Qin Voljin, que viu tudo isso em seu smartphone, foi forçado a dar um sorriso amargo. Obviamente são suas ações. Era bastante natural dizer que Qin Voljin conhecia as táticas da guilda do Messias melhor do que ninguém. Ele sabia que eles nunca o deixariam ficar com o chifre da raposa chifruda. Eles nunca iriam deixar isso passar. Importava-se a guilda do Messias, que era inimiga de qualquer um que não estivesse do seu lado, não estivesse em posição de escolher. Eles estariam preparados para começar a qualquer momento. A reprodução da mídia foi, na verdade, um começo muito leve. A guilda do Messias estava mais do que disposta a usar a força para conseguir o que queriam, se considerassem necessário. A última carta que jogariam nesse cenário seriam os cães de caça. No momento em que um item se tornou alvo de seus cães de caça, o item mais ou menos já pertencia à guilda do Messias. Embora lutar contra a guilda do Messias e manter o item fosse possível, era muito difícil. É por isso que Qin Voljin sugeriu que eles doassem. A agressão da guilda do Messias foi direcionada apenas aos seus inimigos. E com seus aliados, eles não poderiam ser mais amorosos. Não, havia muitos que dariam voluntariamente suas vidas por seus aliados. O método de cálculo em relação aos aliados mudou muito. Isaac Ivanov, que salvou os membros da guilda do Messias, realmente queria doar o chifre? Absolutamente não. Claro, se você é um herói, você deve mostrar a mentalidade de um herói. Acima de tudo, a guilda do Messias era um herói. Eles podem ser predadores impiedosos de seus inimigos, mas como herói, ao lidar com seus aliados, é preciso ser benigno. Se eles realmente quisessem o chifre da raposa chifruda, teriam que dar muito. Eu me pergunto que tipo de recompensa eles darão. Agora eles só tinham que esperar pela resposta da guilda do Messias. Foi então. Uau! Uma mensagem chegou em seu telefone. Bem na hora. A mensagem era de Park Yong-van. Há muita especulação sobre Isaac Ivanov por aí. A primeira coisa que Qin Voljin cumprimentou ao entrar no escritório de Park Yong-van foi uma notícia vinda da grande TV de alta definição. Ah, você está aqui. Park Yong-van deu-lhe as boas-vindas depois que a reportagem foi divulgada. Todos os dias, tudo que ouço falar é desse cara, Isaac Ivanov. Você não precisa que eu explique quem ele é, certo? Sim.
Kim Woo-jin acenou com a cabeça para Park Yong-wan, que apontou para uma cadeira à sua frente. Sentar. A cadeira que ele apontou era a mais próxima dele entre as muitas cadeiras que cercavam a mesa. Era um sinal para dizer que Kim Woo-jin era o mais próximo dele. Claro, Kim Woo-jin sabia o que isso significava. Mas mesmo a pessoa mais próxima seria deixada para trás se fosse considerada inútil a qualquer momento. Para Park Yong-wan, até mesmo seus aliados mais próximos eram consumíveis que podiam ser usados e descartados a qualquer momento. Apesar de saber disso, Kim Woo-jin não se importou com o tratamento. Kim Woo-jin sentou-se e Park Yong-wan imediatamente começou a falar. Achei que te valorizava muito, mas você é ainda melhor do que eu pensava. Obrigado. Park Yong-wan ficou muito surpreso. O que exatamente esse cara fez para fazer a Guilda Caveira tentar encontrar informações sobre ele tão desesperadamente? Antes, a Guilda Skull se movia tão secretamente que Park Yong-wan não conseguia acompanhar seus movimentos. Mas agora eles estavam tentando abertamente encontrar o máximo de informações que pudessem sobre Kim Woo-jin. Isso provou que eles estavam lutando um pouco para lidar com ele. Bem, isso não é importante. Foi uma coisa boa para Park Yong-wan. No final, isso significou que a Skull Guild foi abalada por Kim Woo-jin. Isso significava que ele poderia usar Kim Woo-jin no futuro para abalar a Skull Guild novamente. Portanto, Park Yong-wan não se intrometeu muito profundamente. Você manteve sua promessa, então agora é minha vez de retribuir. Em vez de falar besteiras, ele decidiu dar uma recompensa incrível, para preparar o cenário para o futuro. Tudo bem. Park Yong-wan nem esperou que ele respondesse. Em vez disso, puxou uma página de habilidade que irradiava luz dourada e a entregou a Kim Woo-jin. Kim Woo-jin recebeu. Quando Kim Woo-jin confirmou o que era, ele não pôde deixar de fazer uma expressão de surpresa. Névoa de sangue. Condições. Emissário do submundo. Nível necessário. 40 ou superior. Efeito. Crie névoa usando seu sangue. Névoa de sangue. Não havia habilidade melhor para Kim Woo-jin, que usou veneno de sangue como uma de suas principais habilidades. Isso é melhor do que eu esperava. Foi também uma das habilidades que Kim Woo-jin considerou muito difícil de obter. O brilho dourado significava que era uma habilidade de nível único, porém o valor da habilidade não poderia ser visto a menos que fosse usada em conjunto com habilidades como veneno de sangue. Em uma situação em que a habilidade veneno de sangue também era difícil de obter, não havia muitos jogadores que usariam a habilidade névoa de sangue, mesmo que a obtivessem. Vamos ao que interessa. É claro que Park Yong-wan não lhe daria tal habilidade simplesmente como recompensa. Por enquanto, precisamos aumentar nossa força enquanto tomamos cuidado. Então, quando chegar a hora certa, faremos nossa jogada. Para usar ainda mais Kim Woo-jin, era necessário alimentá-lo, e Park Yong-wan não tentou esconder isso. Kim Woo-jin também não disse nada sobre isso. Sim, ele deu uma resposta simples, após a qual o silêncio caiu na sala. A TV logo anunciou. Últimas notícias. A Guilda do Messias anunciou sua decisão. Para resumir o conteúdo, eles dizem que apreciam o coração heróico de Isaac Ivanov e que o recompensarão enormemente por suas ações. Ao ouvir as últimas notícias, Park Yong-wan não pôde evitar o ridículo. Eles podem manter seu orgulho e simplesmente perder dinheiro, é isso? Kim Woo-jin sorriu e respondeu. Isso é exatamente o que é. Com isso, Kim Woo-jin levantou-se e foi em direção à porta. A reunião terminou e não foi necessária mais conversa. No entanto, quando chegou à porta, Kim Woo-jin parou. Você poderia salvar uma masmorra para mim? Não há nada que eu não possa fazer. O fato de Park Yong-wan ter dado a ele uma habilidade de nível 40 em primeiro lugar significava que ele queria que Kim Woo-jin se concentrasse em subir de nível. Se você deixar a conta depois de comprar uma masmorra de um corretor, eu cuidarei disso. Park Yong-wan aceitou facilmente o pedido de Kim Woo-jin. Depois disso, Kim Woo-jin curvou-se ligeiramente e saiu. Capítulo 78. Isaac Ivanov é recompensado por seu sacrifício. Essa é a grande guilda do Messias, disposta a recompensar aqueles que fazem sacrifícios pelo bem do mundo. Li Jin-ah, que estava assistindo ao noticiário em seu smartphone, não pôde deixar de exclamar de admiração. É realmente incrível. Como ele pensou em sair assim? Ossi-chan, que estava olhando os documentos, assentiu. É ótimo. Certo. Você não esperava isso, não é? Claro. Doação não é algo que eu faria nem em meus sonhos. Só de ouvir a palavra me dá arrepios. Li Jin-ah riu disso. De qualquer forma, o que você acha que a guilda do Messias dará? Um item? Ou dinheiro? Quanto você acha que eles darão? A habilidade convocar Golem. Sim, isso já foi discutido antes de eles irem para a imprensa. Eles vão nos agradecer por salvá-los e nos recompensar com a habilidade convocar Golem. O presente foi discutido com a guilda do Messias antes mesmo de eles fazerem uma declaração na mídia, então não havia nada a questionar. No entanto, Li Jin ainda encontrou uma dúvida. Quanto a mim? O que? Não, eu fiz isso com ele, mas não ganhei nada? Eu deveria pelo menos conseguir alguma coisa. Quando ele ouviu isso, Ossi-chan enfiou a mão no bolso e entregou algo para Li Jin-ah. Então, aqui está uma coisa. Chocolate? Isso mesmo, chocolate. Você não gosta de chocolate? Esse era bem caro, mas eu deliberadamente não comi nem escondi de você. Li Jin-ah olhou para Ossi-chan com uma expressão azeda. Claro, ele pegou o chocolate de qualquer maneira. Ele já conhecia Ossi-chan bem o suficiente para não esperar muitas recompensas. O que você estava olhando todo esse tempo? Tenho um pedido para comprar uma masmorra. Então estou procurando uma muito cara. Se for apenas uma solicitação de compra, você pode fazer com que outras pessoas façam isso, certo? Desta vez é um cliente importante. Quem é esse? Park Yong-wan. Li Jin-ah ergueu os olhos quando ouviu o nome. Park Yong-wan?
Claro, não foi porque ele não sabia quem era Park Yong-wan. O cara que já assumiu o controle da Guilda Fênix está procurando um corretor de masmorras? Ele só tinha dúvidas de que o homem que se tornou um dos jogadores mais poderosos da Coreia precisasse de ajuda para encontrar uma masmorra. Ele está comprando para seu amado braço direito. Seu amor por seus homens é muito forte. É admirável. Seu braço direito? Quem é esse? Você também o conhece. De jeito nenhum. É Kim Woo-jin? Em resposta à sua solicitação, Oh-se-chan apenas sorriu. Lee Jin riu disso. Então você vai dar as mãos e roubar os bolsos de Park Yong-wan? Fraude? Isso se chama vendas. Vendas? Preciso te ensinar algo assim? Tudo bem, eu nem quero me envolver nisso. Lee Jin passou pelas mãos de Oh-se-chan e pegou um dos documentos. Este seria bom. 240 horas? Pisos, 2. Dificuldade, classificação B. Número máximo de entradas, 25. Requisitos, nível 40 e abaixo. Condições, sobreviva por 10 dias no segundo andar da masmorra. Recompensa, pedra de sobrevivência C. Uma missão de sobrevivência? O que você acha? É rank B e o número de entradas é 25. Além disso, você precisa sobreviver por 10 dias. É a masmorra perfeita para arriscar sua vida e subir de nível. Alto. É uma escolha muito boa. Depois, Lee Jin assentiu e entregou o documento para Oh-se-chan. No entanto, ele puxou-o de volta quando Oh-se-chan estava prestes a recebê-lo. Lee Jin inclinou a cabeça, então Oh-se-chan inclinou a cabeça também. Eles se entreolharam como se não soubessem o que dizer. O que você está fazendo? Dê para mim. Sim. Você não vai subir de nível? Em resposta, Lee Jin fez uma expressão como se tivesse perdido a alma. Era de conhecimento comum que os jogadores precisavam subir de nível rapidamente, os jogadores precisavam caçar e matar muitos monstros. E também era de conhecimento geral que masmorras com missões de sobrevivência tinham muito mais monstros do que outras masmorras com missões especializadas. Porém, quando pretendiam subir de nível, independentemente do conhecimento comum ou não, nenhum jogador se dirigia a uma masmorra com uma missão de sobrevivência. Portanto, Lee Jin ficou bastante nervoso quando eles entraram no primeiro andar da masmorra e quase imediatamente chegaram ao segundo andar. Isto é ridículo. Mas ao contrário das suas expectativas, o primeiro dia foi bastante descontraído. Kim Woo-jin aproveitou o primeiro dia no segundo andar para se preparar para a caça, em vez de começar a caçar imediatamente. Explorando o terreno, montando armadilhas, criando cenários de batalha, compreendendo os tipos e tipos de monstros. E quando a caçada começou no segundo dia, o ritmo de Kim Woo-jin estava diferente do normal. Lee Jin falou 3 vezes mais do que o normal e se sentiu muito mais relaxado do que o normal. Esse ritmo durou até o 7º dia. Eles tiveram tempo suficiente para tomar chá após as refeições até o 7º dia. Como isso é possível? Portanto, Lee Jin ficou surpreso. Como posso subir de nível tão rapidamente quando caçamos com moderação? A velocidade de nivelamento foi mais rápida do que nunca, embora eles estivessem caçando em um ritmo muito relaxado. Você está usando armas nucleares? Lee Jin tinha bons motivos para estar surpreso. Esse era o estilo de Kim Woo-jin como cão de caça. Seu estilo de caça não era nada de especial, nem mesmo memorável, simplesmente aproveitava as condições mais ideais para conseguir uma caçada simples. O tempo estava acertado, não havia outras forças a serem observadas e ambos eram talentosos. Portanto, eles alcançaram o nível 40 com muita facilidade. Nível 40. Da perspectiva de Kim Woo-jin, foi um grande objetivo abrir o presente que ele recebeu, então para esse objetivo ele progrediu de forma constante. Seu nível aumentou. Alcançou o nível 40. O inventário foi aumentado em 8 espaços. O emissário do submundo admira seu crescimento. O inventário foi aumentado em 8 espaços. O emissário do submundo enviou um catálogo como recompensa pelo seu crescimento. Finalmente, ele alcançou seu objetivo. Finalmente posso abrir meus presentes. Assim que atingiu o nível 40, Kim Woo-jin começou a abrir suas recompensas uma por uma. Kim Woo-jin, nível 40. Halo, emissário do submundo. Estatísticas. Saúde, 122 mais 202. Vigor, 2 mais 85. Poder mágico, 3 mais 118. Conquistas, 26. Pontos extras, 3. Depois disso ele rasgou as 2 páginas de habilidades que ganhou em suas aventuras anteriores. Você aprendeu a habilidade Convocar Golem. Você aprendeu a habilidade Névoa de Sangue. Uma coisa restando. Faltava agora abrir o catálogo enviado pela Auréola como recompensa. O que aconteceu? Você subiu de nível? Naquele momento, Lee Jin foi até ele. Então você deveria ter me contado. Somos uma equipe. Agora devemos parabenizá-lo pela classificação. Vamos, esqueletos. Seu mestre subiu de nível, então vamos aplaudi-lo. Você quer um bolo de aniversário? Hein? Vamos aproveitar esta oportunidade para fazer todas as coisas que perdemos. Kim Woo-jin olhou para Lee Jin com uma expressão fria. Ah, você vai ter que apagar as velas. Não temos bolo, mas podemos comprar velas. Espere aí, vou pegar alguns galhos de árvores e acendê-los. Ha ha ha. Como se não visse a expressão de Kim Woo-jin, Lee Jin começou a olhar em volta, consolidando ainda mais o quão tranquila era essa caçada. Kim Woo-jin ignorou Lee Jin e se concentrou em seus ganhos mais uma vez. Catálogo. O último presente que recebeu foi finalmente aberto. Então um catálogo apareceu acima das mãos de Kim Woo-jin. Naquele momento, Lee Jin, que estava puxando um galho de árvore, parou de fingir e gritou de surpresa. O quê? Você conseguiu algo bom? Capítulo 79. Livro dos Mortos. Classificação e efeito. Este livro contém o poder de Osíris. Pode selar os mortos. Os mortos, selados no Livro dos Mortos, podem demonstrar ainda mais poder com o poder de Osíris. O Livro dos Mortos. Poderia simplesmente ser chamado de inventário dedicado para monstros mortos-vivos. No rank posso usar 10 páginas?
O espaço disponível no ranking era suficiente apenas para 10 monstros mortos-vivos. A maneira de usá-lo foi bastante simples. Ao usar a habilidade Livro dos Mortos, um livro feito de lajes apareceria com os monstros mortos-vivos que estavam selados aparecendo nas faces das lajes. Parece que Johann Jorg não tinha este. Kim Voldin não se lembrava dessa habilidade. O Rei dos Mortos-Vivos nunca havia invocado nenhum livro como este antes. Se ele fizesse isso, teria sido terrível. Obrigado, senhor. Naquela época, Kim Voldin foi capaz de capturar o Rei dos Mortos-Vivos porque ele estava limitado pelo fato de ter que cumprir as condições antes de poder invocar seus esqueletos. Mas e se ele conseguisse invocar seus esqueletos sem condições como essa? Kim Voldin nem precisaria ser traído. Em outras palavras, era uma habilidade terrivelmente útil. Remover as condições para a habilidade convocar esqueleto foi basicamente remover suas únicas limitações. E no caso de um soldado esqueleto selado no Livro dos Mortos com o efeito de governante do campo de batalha acumulado anteriormente, o efeito permaneceria. Eles podem até usar itens. Até mesmo os itens usados pelos soldados esqueletos permaneceriam armazenados neles no Livro dos Mortos. Só isso já era incrível. O poder de Osíris infecta os soldados esqueletos. Todas as estatísticas do soldado esqueleto aumentaram em 20%, mas ainda havia mais boas notícias. Naquele momento, uma notificação soou no ouvido de Kim Voldin. Seu nível aumentou. Quando Kim Voldin levantou a cabeça para olhar a notificação, uma névoa vermelha que flutuava na selva chamou sua atenção. Lizarman foi afetado pela névoa de sangue? Quando esta notificação apareceu, Kim Voldin viu um Lizarman caindo no chão sem nenhum ferimento óbvio. Kim Voldin levantou-se do chão. Agora é hora de entrar na Caverna do Tigre. Em um campo de golfe na cidade de Yongen, província de Gyeonggi, um campo exuberante cresceu porque o campo de golfe estava fechado há muito tempo. E acima desse campo estava o espaço distorcido que representava o portão de uma masmorra. De repente, um homem apareceu na frente do portão. O portão da masmorra, que era grande o suficiente para acomodar um carro, não podia ser considerado pequeno, mas o homem, cujo tamanho era enorme, fazia com que parecesse um pouco pequeno agora. Quando o homem apareceu, ele imediatamente caiu de joelhos. Eca! Ao mesmo tempo em que ele apareceu, uma mulher pôde ser vista se aproximando dele apressadamente, com o rosto cheio de preocupação. Senhor Li Jin-ah, o que você está fazendo? Ao ouvir as palavras da mulher extraordinariamente bonita, Li Jin-ah ergueu os olhos. Meu estômago. Você machucou seu estômago? Com fome. Sim. Então um novo personagem apareceu diante do portão da masmorra. Quando ele apareceu, ele olhou para o homem no chão antes de passar calmamente por ele. Li Jin ergueu os olhos quando Kim Voldin passou por ele e reclamou. Até os escravos tiveram folga para comer arroz. Até o 7º dia, caçar com Kim Voldin foi fácil. No entanto, a partir dos 8 dias, é como se Kim Voldin tivesse dado um tiro. Agora que restavam apenas 3 dias para caçar, ele prosseguiu em um ritmo muito mais rápido. Não é de surpreender que a corrida que eles tiveram no final tenha sido aparentemente demais para Li Jin-ah. Em particular, durante as últimas 3 horas, antes de partirem, Kim Voldin nem lhe deu a oportunidade de beber água. Aquele demônio. Ele era um monstro que poderia facilmente ser confundido com o diabo. Não pode ser melhor para aqueles que ele visa lutar com o diabo. Claro, Li Jin-ah não o chamou de diabo simplesmente porque Kim Voldin era mau. Ele olhou para ele. A maneira como Kim Voldin usou suas habilidades recém-adquiridas em conjunto com as mais antigas foi reveladora. Ninguém deveria tentar lutar com ele. Li Jin-ah fortaleceu sua determinação enquanto olhava para as costas de Kim Voldin. A mulher que veio ver como ele estava olhou para Li Jin-ah com uma expressão estranha. Então Kim Voldin virou a cabeça para ela. Você pode entrar em contato com Ossi-chan? Sim, sim. A mulher acordou do estupor e pegou um telefone já preparado. A mulher imediatamente descou um número e entregou o telefone para Kim Voldin. Enquanto isso acontecia, Li Jin ainda não se levantou do chão. Por que você está contatando Ossi-chan? Kim Voldin respondeu a pergunta com facilidade. Eu tenho uma ordem. Uma ordem? Quando Kim Voldin acenou com a cabeça, Li Jin olhou para ele encantado. Então eu quero uma bandeja enorme de rajoji 1. Ah, e adicione bolinhos de arroz. Kim Voldin olhou para Li Jin com uma expressão absurda no rosto. Acho que ele estava muito confortável enquanto caçava. Tuk. Então Ossi-chan atendeu a ligação. E aí, como vai? No momento em que ouviu a voz de Ossi-chan ao telefone, Kim Voldin imediatamente declarou seu pedido. Eu quero ir para Kaezon. Grupo Ansum. O grupo número 1 na comunidade empresarial da Coreia e uma das empresas mais influentes do mundo já foi questionado quando se tornou patrono da Guilda do Messias. Por que fazer um investimento que não lhe renderá nenhum dinheiro? Mas já se passaram 4 anos desde que o mundo se tornou um jogo e em 2023 ninguém ousou duvidar deles. O grupo Ansum, apoiador da Guilda do Messias, pode ser considerado um dos mais influentes do mundo. De acordo com a Guilda do Messias, o grupo Ansum era uma empresa feita para salvar o mundo, não para buscar lucros. Não é de surpreender que tudo relacionado à Guilda do Messias estivesse nas mãos do grupo Ansum. E sentada no topo do grupo Ansum estava ninguém menos que Park Shin-hye, a deusa da Guilda do Messias. Ela não apenas tinha o título de presidente, mas era praticamente a governante do grupo Ansum. Por causa disso, ela poderia ficar na frente de qualquer pessoa com um sorriso orgulhoso e confiante. Mas recentemente suas expressões não eram tão boas. O motivo não foi bom. Ainda não há notícias de Kim Jeon? Sim, havia sinais mostrando que ele foi para a Europa, mas desapareceu depois de esconder seus rastros. Ele está morto? Parece tão. Então onde está o corpo? Por favor, pegue o corpo. Custe o que custar. Foi porque apareceu uma rachadura em um plano que deveria ter sido mais que perfeito. Como estão as coisas com Park Yong-wan? Atualmente estou podando os galhos ao redor dele. Eu não me importo com os galhos.
O que estou perguntando é quando você vai atacar a garganta dele. Depois de reunir todas as informações sobre as ações de Park Yong-hwan, tomarei uma atitude. Você deverá ver os resultados no início do próximo ano. Isso significa que durante o próximo semestre Park Yong-hwan poderá agir livremente, não podemos permitir isso. Havia outros problemas dos quais ela não conseguia se livrar imediatamente. Park Yong-hwan foi uma carta que criei para sacrificar quando necessário, mas parece que aumentei demais. Park Shin suspirou brevemente. Por que tudo está ficando tão complicado? E aquele cara? Aquele que se tornou o braço direito de Park Yong-hwan. O cara que contatou Kim Jeon em nome de Park Yong-hwan. Você quer dizer Kim Woo-jin? Kim Woo-jin, o nome que estava fraco em sua mente, imediatamente tornou-se fresco novamente. Isso mesmo. Estou tentando chegar até ele, mas ele está sendo protegido. Parece que Park Yong-hwan e a Guilda da Fênix pretendem alimentá-lo. Quem não sabe disso? O que eu quero saber é como você vai lidar com ele. Ao ouvirem as palavras que Park Shin disse, seu secretário-geral inclinou a cabeça em direção a ela. Eu estabeleci uma equipe para capturar Kim Woo-jin. Quem é o líder? É Suzuki. Pela primeira vez em muito tempo, Park Shin acenou com a cabeça satisfeita. Como dono do anel de Lancelot, eles são confiáveis. Então, onde eles estão? Eles estão atualmente esperando na zona especial de Kaezon. Se Kim Woo-jin mostrar uma abertura, eles se moverão para capturá-lo imediatamente. Com isso, Park Shin assentiu e imediatamente parou de pensar em Kim Woo-jin. Em vez disso, sua mente voltou-se para outro nome. E Isaac Ivanov? Você acha que podemos torná-lo um de nós? Acho que podemos usá-lo no futuro. Independentemente de suas intenções, teremos que ser amigáveis por enquanto, pois ele demonstrou simpatia ao nosso lado. Ok, planeje a estratégia para uma masmorra invicta ao redor dele. Use-o o máximo que puder. Já temos em mente uma masmorra de classificação a mais em Hokkaido, Japão. Só então a expressão um tanto tensa de Park Shin relaxou. Estou feliz por finalmente ter conseguido um cão de caça útil. Capítulo 80. Depois que os Dungeon Gates apareceram, todos os países do mundo passaram por momentos muito difíceis e ainda estavam progredindo. Em alguns casos, a existência do país foi abalada pelo nível de sofrimento que tiveram de suportar. Este foi especialmente o caso dos países do segundo e terceiro mundo: África, Europa Oriental, Oriente Médio, América do Sul, Sudeste Asiático e... onde? Coreia do Norte? Países como a Coreia do Norte. Era impossível para esses países que tinham agitação política e nacional lidar adequadamente com os portões das masmorras. Portanto, esses países tinham duas opções: ou deixavam-se arruinar ou pediam ajuda a potências mais fortes. No caso da Coreia do Norte, escolheram a última opção. Eles abriram suas portas e pediram ajuda ao mundo. Claro, eles não abriram uma porta tão grande, basicamente apenas uma pequena porta foi aberta. Kaezon, Coreia do Norte? O Distrito Especial de Kaezon já foi uma porta tão pequena. Depois de projetar Kaezon como uma área especial para jogadores, a Coreia do Norte permitiu que quase todos os estrangeiros entrassem livremente, sem impor quaisquer condições ou restrições aos ataques às masmorras. Mesmo no Estado socialista não havia restrições à atividade econômica dentro dos distritos especiais designados. Se os jogadores conseguissem derrotar o portão da masmorra, então eles seriam capazes de fazer o que quisessem naquela área. Então, naturalmente, depois de se tornar um distrito especial, Kaezon se tornou uma das cidades mais gananciosas do mundo. É praticamente como Gotham. Por isso ganhou o apelido de Gotham, como a cidade do Batman, história em quadrinhos da série da DC. Ele foi lá? Ele está louco? Foi por esse motivo que Li Jinha ficou surpreso que Kim Woo-jin tenha ido a tal lugar. O maluco é você que veio deliberadamente durante o almoço e comeu minha comida. Seu maldito inseto bastardo. Li Jinha, que agora estava colocando ramen em sua tigela com um par de pauzinhos, fez uma expressão estranha ao ouvir essas palavras e riu sem jeito. Ossichan lançou-lhe um olhar feio antes de continuar falando. Kaezon não é uma cidade tão ruim quanto você pensa. Isso faz sentido? É onde todos aqueles criminosos bastardos gostam de se reunir. Como disse Li Jinha, o Distrito Especial de Kaezon era um ponto de encontro para criminosos, mas não apenas para criminosos quaisquer, era para jogadores criminosos. Um lugar para as pessoas que não podem entrar ou trabalhar em países normais ou que simplesmente não querem viver uma vida normal. Se houvesse um lobo em um rebanho, ele cheiraria a sangue e se destacaria. Mas se houver apenas predadores reunidos, então é surpreendentemente pacífico. Pense na América. Comparado ao número de armas de fogo disponíveis, o número de mortes causadas por armas de fogo é muito baixo, não é? Isso é considerado pequeno? Imagine o que aconteceria se legalizassem as armas de fogo na Coreia do Sul. Você acha que o número seria tão pequeno quanto o deles? Depois de dizer isso, Ossichan pegou um pouco de macarrão com seus pauzinhos. Em vez disso, é o melhor lugar para caçar masmorras. Não há impostos, então é mais fácil negociar mercadorias, o que torna os preços das mercadorias mais baratos. É melhor do que aqui, desde que você seja capaz de seguir as regras. Quais são as regras? Você apenas tem que deixar os caras perigosos em paz. Acho que pode haver alguns caras perigosos como eu lá. Ao ouvir essas palavras, Ossichan não pôde deixar de rir. Eu teria mandado você lá para dar uma olhada, mas continuo dizendo que você não é tão forte. Li Jinha resmungou com uma expressão taciturna no rosto. Você não pode me dar um pequeno elogio? Eu admito se você causar uma hemorragia nasal em Kim Woo-jin. Ah, sério, esse cara é um tipo especial de monstro. Você não entenderia menos que o visse lutar pessoalmente. Há um monstro ainda mais forte que Kim Woo-jin. Ao ouvir isso, o rosto de Li Jinha ficou sério. Quem é esse? Suzuki Eiji. Ele deveria estar em torno do nível 50 agora, mas em masmorras padrão de 2 andares, ele acharia difícil encontrar um oponente. Li Jinha inclinou a cabeça ao ouvir o nome. Eu nunca ouvi falar dele.
Você só está me dizendo isso para mexer comigo? Apesar de sua reação, a expressão de Osi-chan não mudou. Acredite ou não, apenas nunca cruze com o cara com uma cicatriz sob o olho direito. Osi-chan fez uma pausa antes de adicionar outra informação. Porque ele é um cão de caça da Guilda do Messias. Li Jin digeriu lentamente essa informação. Mas por que aquele cara, Kim Vol-jin, foi lá? É perigoso? Não sei. Bem, talvez ele tenha ido pegar aquele cara assustador de quem você acabou de falar? Com a pergunta, Osi-chan soltou uma risada. Nunca. Na realidade, mesmo se você levar um exército com você, não há garantia de que você poderia derrotar Suzuki Eiji. Kim Vol-jin provavelmente saberia disso melhor do que eu. Talvez ele tenha feito outra coisa. Ao dizer isso, os pensamentos de Osi-chan vagaram brevemente. Se Kim Vol-jin realmente foi caçar Suzuki Eiji, e se ele o caça, então não há dúvida de que ele está atrás da Guilda do Messias. A expressão de Osi-chan endureceu ligeiramente. Talvez precisemos descobrir o poder do faraó com antecedência. A parte mais central do Distrito Especial de Kaezon era o Complexo Industrial de Kaezon. Antigamente usada como fábrica, agora era ponto de encontro dos jogadores que permaneciam no Distrito Especial de Kaezon. A vida no distrito era bem diferente do que as pessoas de fora pensavam. Em vez de uma cidade sem lei, parecia muito com qualquer outro lugar do mundo. Vendendo itens, vendendo materiais. A primeira coisa que se notaria era que o item cobria lojas simples nas ruas. Lá, era possível ver itens e materiais coletados de monstros. Essas paisagens, que eram difíceis de serem vistas pelo público em geral, eram claramente expostas como o mercado de peixe e o frescor de tudo isso era bastante chocante. Havia até lojas que vendiam cadáveres completos de monstros. Cadáver de lobisomem capturado ontem. Estou vendendo inteiro. Era um monstro que escapou do portão de uma masmorra e foi capturado. Em outros países, no momento em que você fosse pego lidando com monstros dessa maneira, você receberia uma linda pulseira de ferro, cortesia do Estado. Mas no Distrito Especial de Kaezon não havia necessidade dessa preocupação. Uau! Sugoi! Foi por isso que os turistas não jogadores clicaram com suas câmeras no local. Claro, não era uma coisa boa de se ver. As atividades ilegais geralmente eram realizadas em locais escuros e escondidos, onde ninguém podia vê-las. Gosto da água daqui. O que você acha? Você quer dizer álcool? Também há algo ainda melhor. Do álcool ao tráfico de drogas. As coisas mais feias que a humanidade era capaz de comercializar poderiam ser comercializadas aqui. Mate aquele filho da puta. Pegue aquele bastardo. À vista daqueles que estavam sob a influência de drogas e álcool, e daqueles cuja moralidade já havia sofrido grandes golpes, algo mais apareceu diante deles. E a visão diante deles era brutal além do ponto de ser simplesmente feroz. A luta entre jogadores que sobreviveram aos horrores das masmorras não era algo que pudesse ser comparado com aqueles jogadores que não caçavam ou com pessoas comuns. Ao contrário das arenas de luta que tinham regras, a maioria das lutas no Distrito Especial de Kaezon eram lutas até a morte. As batalhas sempre foram extremamente sangrentas. Lutas como essas, que seriam difíceis de encontrar em qualquer outro lugar, eram uma das especialidades do Distrito Especial de Kaezon, pois poderiam acontecer a qualquer momento. Algo semelhante estava acontecendo em um clube localizado numa esquina do Complexo Industrial de Kaezon. Era um bar que tinha algumas mesas e cadeiras para os clientes sentarem. Clean. Ouviam-se garrafas de álcool quebrando uma após a outra. Porra! Ah! Gritos podiam ser ouvidos por toda parte. Entre os gritos e a música da boate, dois homens ficaram na frente um do outro, apontando as garrafas quebradas nas mãos. O que você acabou de dizer? Por que você não diz de novo, seu filho da puta? Você vai fazer algo sobre isso, seu maluco? Os dois bêbados xingaram um ao outro. Ambos pareciam estar mais do que dispostos a cometer assassinato, o que provava que os dois não eram comuns. É uma luta de jogadores. Isso é loucura, alguém os pare. Ambos estão acima do nível 30. Você quer ficar entre eles e detê-los? Na verdade, os dois jogadores estavam acima do nível 30 e uma pessoa comum não seria capaz de detê-los, mesmo que tivessem um rifle automático. Eles estavam tomando suco de amora há apenas 1 minuto. Drogas? Oh meu Deus! Acima de tudo, os dois não bebiam simplesmente álcool. Era como se dois carros sem freio se chocassem em alta velocidade. Os espectadores engoliram em seco e alguns deles deram alguns passos para trás. De repente, Puck! Uma flecha voou entre os dois que pareciam isolados do mundo exterior. Os dois então viraram a cabeça ao mesmo tempo para ver de onde veio, com os olhos selvagens como feras. Em seu olhar, eles viram uma mulher sentada a uma mesa, e ao lado dela estava um homem de baixa estatura olhando para eles com um olhar frio. Abaixo do olho direito havia uma cicatriz bastante impressionante. Puck! Eka! Assim que viram esse homem, os dois homens intoxicados com álcool e drogas ficaram muito mais sóbrios. Isso aconteceu com praticamente todo mundo no clube. Como todos ficaram nervosos ao perceberem a aparência desse homem. Apenas uma pessoa em todo o clube estava mais relaxada do que nervosa naquele momento. Suzuki Eiji. Kim Vol-jin, disfarçado de homem bronzeado e de bigode grande, sentado no bar e observando a situação, observava o homem que conseguiu acalmar a situação tensa no clube com apenas um olhar. E então um pensamento veio à sua mente. Eu não pensei que iria te conhecer desse jeito. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.